todos para esse encontro muito especial. Nós somos o Festival Arte Sobrevive, um projeto contemplado pela PROAC Expresso Lab, da Lei Aldir Blanc. Quem está realizando esse festival é a Companhia Sobreviventes. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esse festival, que vai além das rodas de conversa, mas também para oficinas, saraus e outras atrações. Aqui no site você consegue ver um pouquinho sobre as 50 mulheres que foram premiadas aqui com a gente, artistas do Vale do Paraíba todo. E essas mulheres estão aqui no site, é só você acessar, conhecer um pouquinho sobre o trabalho dessas mulheres, que também é muito importante e necessário. Sim. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a música e a mulher nesse papel musical, né? Trouxe 3 convidadas maravilhosas e elas vão se apresentar um pouquinho, mas brevemente apresento Bel Pedra, Dani Crioula e Guia. Amadas, se apresentem e fale um pouquinho pra gente aí de vocês, um pouquinho da trajetória, o que vocês sentirem. Dani? Meu nome é Dani Crioula, faço parte do coletivo de Mulheres Nandi. Trabalho com música, para trabalhar mesmo com música desde 2010, né? Faço também parte do Ilê das Pretas, que é uma ocupação de mulheres, onde moro eu e minhas filhas. O coletivo Nandi é um coletivo onde mulheres trabalham cuidando de outras mulheres, principalmente dentro das periferias. E a gente trabalha muito na questão do resgate, na questão do atendimento, do autocuidado dessas mulheres. Nandi é o nome de uma rainha Zulu, e a gente trouxe esse nome para dentro do nosso coletivo justamente por se tratar de uma rainha africana, né? Não é uma rainha, não é uma mulher que tem dentro da sua genética a memória da escravidão. Então é um coletivo muito forte na nossa cidade desde 2016, e a música tem sido a minha salvação, assim. Eu trabalho equilibrando a luta e a música, né? É isso que eu tenho para falar agora. Legal, Dani. Maravilha. Já que a gente aprofunda mais um pouquinho, Sim. porque não vai ficar só por aí, Sim. né? Bel? Bom, meu nome é Pedra Bel, sou artista aqui do Vale do Paraíba também. Fiz uma construção dentro da música, começando com a viola caipira, né? Trazendo um pouco do regional, através da minha família, né? Dos parentes, assim, que é tudo da roça mesmo, né? E aí eu aprendi a viola pequena e tenho tocado, cantado, feito poesia, fanzines, tudo para sobreviver, eu acho que é isso, né? Por fim, a arte dependente, ela é dependente desse olhar cuidadoso, né? Das pessoas ao redor, por isso eu agradeço por estar aqui, agradeço por cada um aqui da equipe, cada uma, que no caso é muito mais composto por nós, né? Mulheres. Então, para mim é uma honra, assim, é um sonho isso que está acontecendo. A gente se viu muito na rua, a gente se viu em todos os lugares que fizeram essa nossa história, né? Não é só sobre nós aqui, tem tantas, as nossas personas, os nossos corpos e corpas, eles representam muitos outros corpos e corpas que não estão aqui hoje, e por isso eu sou muito grata, tanto pela minha ancestralidade, que me trouxe a música, quanto pelas pessoas que eu conheci, que mudaram a minha vida musicalmente falando, né? A Nani é uma dessas pessoas muito importantes na minha história, assim, gosto sempre de frisar isso, é uma pessoa fez uma história musical comigo mesmo. E é isso, acho que é basicamente agradecer e vamos nessa, porque a roda vai ser linda ainda, tem muita coisa boa. É isso. Guia? Bom, me chamo Guia, eu sou uma cantora desde 16 anos, mais ou menos. Já cantei em casamentos, festas, divórcio, hoje mais divórcio, mas tô por aí. E faz uns 5, 6 anos que eu trabalho com poesia e performances. Eu gosto de trazer essas novas nuances dentro da minha construção nova. Venho de uma pesquisa recente sobre transgeneridade na história do mundo, para me encontrar, para ver de onde eu vim e resgatar os meus ancestrais. E isso foi muito importante dentro dessa nova perspecção que eu tive sobre a minha carreira. Né? Hoje eu estou aqui com amigas e artistas que eu admiro muito, que eu já trabalhei, como a Dani Crioula, né? Já fizemos performances juntas, a Bel, a Wani. Então isso aqui pra gente, pelo menos pra mim, é um bate-papo assim,
estar em casa tomando uma tacinha de vinho bem babado, entendeu? Porque é muito satisfatório estar aqui ecoando as narrativas de outras pessoas. E é isso, me chamo Gui, prazer. Obrigada pelo convite. Legal, maravilha. Quando vocês falam um pouquinho de vocês, a gente, na verdade, a gente conversou bastante sobre, né? A gente teve encontros prévios e a gente vem trazendo... Eu acho que além do convite de estar em uma roda de conversa e de trabalhar em cima de algumas músicas, né? É bem que um resgate e uma cura, né? Então a gente veio se acompanhando e eu gostei muito, Dani, quando você trouxe, quando a gente conversava, né, nesses encontros prévios, sobre a sua história mesmo ali mais a fundo, que é com uma mãe solo, que é uma história linda de se interessar com 6 anos de idade pelas aulas artísticas que vem do teatro, da música. Você quer falar um pouquinho disso pra gente, que é muito linda essa história de resistência e de trajetória até aqui, né? Sim. Eu fui filha de uma mãe solo, Maria Aparecida do Espírito Santo, né? Que desencarnou quando eu tinha 12 anos de HIV. E ela era eu e mais 2 irmãos. Então, nessa época, vou fazer 40 já, né? Nessa época, 83, eu comecei... Tinha um educandário, que hoje é o Viveiro, lá em Jacareí, e as mães pretas, que trabalhavam na casa de mulheres brancas no centro da cidade, deixavam suas filhas, seus filhos ali e pegava à tarde. Dos 3 aos 6 anos eu fiquei ali. E depois tinha um outro programa lá no Campo Grande mesmo, chamado PASEM, que era um programa de atendimento social, de educação para menores. E aí eu ficava metade do período no PASEM, metade do período na escola. Tipo, era a garantia que eu ia comer. E era um projeto muito, muito bom, assim, porque ali quando eu cheguei, você podia escolher o que você gostaria de fazer. Então tinha oficina de marcenaria, tinha oficina de pintura de cano de prata, tinha culinária, tinha arte cênica, tinha música, tinha dança, tinha circo, tinha capoeira. E aí logo eu fui peguei artes cênicas, peguei música e peguei dança. E aí foi ali, com 6 anos, que eu descobri que eu cantava, assim. E passava por uma situação de violência muito grande em casa, né? Com o meu genitor, né? Que não assumia um relacionamento com ela. Então, tipo, eu era espancada diariamente. Então, eu acordava, apanhava muito e ia pro PASEM. Aí eu pegava sempre a trajetória, que era por dentro do mato, para chegar no local. E ali eu descobri que eu cantava. Então, eu pegava toda aquela trajetória cantando. Cantando e cantando e cantando. E chegava lá, tinha acesso à música, tinha acesso à dança. E aí as professoras, na época, né, as educadoras, elas olhavam e falavam, ela canta, ela dança. Então isso foi um resgate, ou foi o descobrimento da autoestima, foi aí que eu descobri que eu cantava. Aí foi aí que eu descobri que eu era boa para dançar, sabe? Aí eu descobri que a arte estava ali comigo. E a arte, ela vinha... E aí sempre quando eu estava triste, pelas violências passadas, pelo racismo desde criança, pela fome, era na música que eu me encontrava. A música me fazia passar, de alguma maneira, sair aquilo tudo. E aí foi daí que eu comecei, né, a cantar. Eu lembro uma vez que eu estava até passando, pegava o caminho de casa para ir até esse espaço, e aí eu ia cantando, me sentindo como se estivesse num clipe, sabe? Pretinha, canela russa, cabelo amarelo, voadinho. Eu me sentia num clipe, assim, cantando Cyndi Lauper, do meu jeito. E uma senhora, e eu não vi que tinha uma senhora passando por ali. E a senhorinha olhou e falou, nossa, menina, você canta muito bem. Aí eu olhei pra ela, assim, bicho do mato, né? Saí correndo, morrendo de vergonha. Então foi o meu primeiro contato com a arte, porque crianças pretas das comunidades não têm contato com a arte. Dentro das comunidades não tem cultura, a não ser que educadores ou alguns programas levem. Então foi um resgate, assim, pra mim. Então começou ali, em 87, porque eu sou de 81, né? Então esse foi o meu histórico do começo, assim, com a música. Depois veio a adolescência, aí eu descobri o rap, aí cantei na escola, aí depois eu fui pra igreja, aí cantei na igreja. Aí depois tive todos os meus filhos, eu tenho 4 filhos, né? A Bruna vai fazer 20 anos, a Elisa tem 17, a Lavínia tem 14 e o Gabriel tem 11 anos. Todos eles, o Gabriel é extremamente musical, toca desde os 11 meses, ele toca em shows comigo.
A Lavínia canta maravilhosamente, só que ela tem vergonha. A Bruna é uma ótima fotógrafa e a Elisa escreve e já está tocando também. Então, eu não tinha tempo. Às vezes eu chegava na minha mãe e mostrava para minha mãe. Olha, mãe, a música que eu escrevi. Olha, mãe, o passinho que eu aprendi. Olha o canto. E ela nunca tinha tempo, né? Por muito tempo eu trouxe isso com tristeza dentro de mim. Hoje eu entendo que é a questão da solidão da mulher negra. De você ter que chegar em casa e dar conta de 3 filhos, lavar roupa, fazer comida, para no outro dia você ter que ir trabalhar. Hoje meus filhos, quando eles vêm mostrar alguma coisa, eu paro tudo para poder observá-lo. Porque quando eu era pequenininha eu não tinha esse privilégio. Então a música ela veio para mim muito pequena e ela veio como bálsamo para todas as feridas, sejam físicas, emocionais, psicológicas. Eu sempre vivi no meio fantasioso, mas nunca foi fantasioso, senão não estaria aqui. Então a música ela salvou a minha vida, a arte salvou a minha vida. Sim. É isso. É bem a gente contando, mas é tão profundo, né? Chega lá dentro, assim, né? Como essa cura acontece, Sim. né? E é um processo, né? A gente vai seguindo os dias e vendo que realmente é dali que você consegue curar. Igual a babosa, né? A babosa, qualquer machucado. Vai, hidrata o cabelo, a pele fica boa. E a descoberta, né? Essa É descoberta. como o educador vê uma criança. Hoje, Sim. quando a gente faz os trabalhos, nós fazemos trabalhos dentro da comunidade. Então, eu era aquela menor de dentro do Pazem, que a mãe morreu com 12 anos, tá ligado? Eu tinha 12 anos e a minha mãe morreu. Hoje eu era aquela menor que hoje eu consigo enxergar várias de mim dentro das comunidades. E eu respeito muito o trabalho dos educadores. Sim. Como o trabalho de educador ele pode salvar uma vida, assim, porque hoje eu sei que eu sou uma pessoa extremamente multiplicadora. Mas isso começou lá atrás, quando uma professora de dança, uma professora de teatro, uma professora de música enxergou, acolheu, pegou aquela criança que a sociedade não via, que não tinha mais condições nenhuma, que já não tinha pai, a mãe estava ali para morrer. Se eu sou o que eu sou hoje é porque lá atrás uma educadora olhou para mim. Então isso é muito poderoso. O olhar para uma criança. Como pode mudar o mundo se você acolher uma criança? Porque eu fui uma criança que alguém acolheu lá atrás. Sim. E foi isso que salvou a minha vida de verdade. Eu sou resultado de alguém que me estendeu a mão, que foi a cultura, foi a arte, foi a música, foi a arte cênica. E isso reverbera ainda, né? Você hoje tem esse papel de educadora, né? No bairro lá que vocês fazem os trabalhos. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esses trabalhos, né? Além, só que tem esse papel, né? De estar ali orientando, dando espaço, trazendo música, poesia, artistas, né? Sim. Caminha por aí. A gente vê que crianças, hoje eu observo, o que tem me salvado muito hoje nesse mundo tóxico tem sido esses seres que estão nesses corpinhos de 6 anos, 3 anos. Sim. Eu sempre acredito assim na minha espiritualidade que não são crianças, né? São seres dentro de corpos pequenininhos ali. E você conseguir enxergar. Tem uma cena do filme Besouro que no final o opressor, né, o senhor do engenho passa pelo menininho e o menininho dá uma olhada para ele assim como se fosse ele é o futuro. Então nós do Nandi, como do coletivo Palmares Resiste, do Ilha das Pretas, a gente sempre olha para uma criança, a gente vê o interior e o quanto que aquela criança pode causar no mundo. O quanto que ela pode causar no mundo com atenção, educação e arte ou sem. O quanto que aquilo é. Não são só seres que estão brincando do outro lado da rua, pitando e brincando. É o futuro. Nós somos o resultado do que aconteceu lá atrás. Exatamente. Então, o quanto é potencializadora a magia que tem você conseguir trazer o melhor desses seres. Eu nem vejo como crianças que não sabem. Tem uma aldeia que eu não vou me lembrar, mas tem um documentário chamado Itã, que eles falam que os verdadeiros sábios, os verdadeiros ensinamentos vêm das crianças, assim, vêm deles. Eles trazem com eles uma sabedoria assim absurda no olhar, no abraço, no sorriso. E muitas das vezes, por causa da Babilônia ou todo esse capitalismo, tudo que acontece com a gente é tirado. É tirado da criança. Então, o nosso trabalho hoje, ele é, fora a luta e fora tudo que é tóxico, é trazer o melhor. Ouvir o que a criança tem para dizer. Ouvir porque ele é um ser. Eu sempre acredito que ele é um ser. A gente não está ali para ensinar. Eles estão ali para nos ensinar, assim. E é muito potente.
Então, isso aconteceu comigo. Eu sou quem eu sou porque alguém enxergou alguma coisa. E muitos não têm essa chance. Né? Então, eu penso na cultura e na arte como um instrumento de resistência, que é levar para o futuro. Porque a gente só vai conseguir um futuro digno se a gente conseguir cuidar dessas crianças que estão aqui. Sim. Porque elas serão o futuro. Elas serão futuras Danielas. Uhum. Serão futuras Uane, serão futuras Bel, serão futuras Guia. Elas serão o futuro. Então isso aconteceu comigo e agora meu papel é só devolver. É um ciclo, né? Sansara. Sim. É a roda. Importante e necessário, né? Sim. E salvador pra gente. Em Salvador. Muito bom. Bel, amada, quando a gente conversava também, eu achei muito interessante porque além da música, né, estar aí na sua trajetória desde criança também, né, com o estudo da viola, né, todo esse caminho, depois um estudo no violão, na voz, as suas músicas autorais, né, você também teve uma trajetória itinerante, né, que você saiu de toda essa... todo o sistema que eles dizem certo, casa, Isso. trabalho, faculdade, Total. aposentadoria e morte, você saiu disso para levar arte, para levar cultura por várias cidades. Isso. Você quer falar um pouquinho disso pra gente? Nossa, com certeza. Legal. Eu acho que é tão válido, né? Porque, na verdade, é uma troca, assim. A rua é uma troca de experiência constante. Eu acho que é válido para todo ser humano um dia se libertar o suficiente para viver algo autônomo, assim, para escrever mesmo a própria história sem medo de estar errando, sem medo de estar deixando algo. Porque, na verdade, a gente sempre faz uma escolha e uma renúncia, né? Então, você vai escolher esse caminho de autoconhecimento ou ele vai dar num lugar que leva assim para essa expectativa maior de outras culturas, né? E aí quando a gente foi, na verdade fui eu e um primo, né? E foi uma experiência muito inusitada, porque a gente não tinha na cabeça que a gente ia cruzar o Brasil assim. A gente foi para Brasília num movimento que ia ter lá para cair o Eduardo Cunha. E aí a gente foi para lá, caiu o Eduardo Cunha no dia seguinte. E a gente ficou tão feliz que a gente pensou, poxa, tem ônibus aqui pra gente ir para qualquer lugar do Brasil, vamos para algum lugar? Vamos! E a gente escolheu ir para Salvador, né, no caso. Nossa. E aí a gente foi junto com o pessoal, né, tipo uma caravana, assim, com R$15 no bolso e nada mais. O violão, umas 2 roupas na mochila só, e a gente ficou 2 meses nessa, assim. A gente foi, tipo, já chegamos, conhecemos uma poetisa incrível, que é a Hannah, e no primeiro dia, assim. E ela já passou a profissão dela pra gente. Falou, olha, aqui eu sobrevivo assim, meu. Uma mulher preta, uma moça totalmente autônoma também, né? Uma artista. E aí ela levou a gente pro ônibus e fez uma apresentação surreal dentro do ônibus, assim. Que era uma apresentação mesmo, sabe? Ela se colocava mesmo ali. Não tinha quem não se emocionasse, porque era muito bonito de ver. E aquilo também tocou a gente. E aí a gente foi, pô, vamos fazer também, vamos fazer música, poesia. E a Hannah incentivando também, vamos fazer juntos, vamos fazer uma trupe, né? E aí assim a gente ficou em Salvador esses 3 meses, passando mensagens mesmo. Dentro do ônibus a gente fazia poesia, improviso, né? E é uma forma de resistir também, né? De alguma maneira, a gente que veio da pobreza, né? Do lugar assim... de não ter assim, a gente ter o que é o necessário para viver, né? Mas não tem muito luxo, não tem muitas essas coisas. É uma coisa assim muito improvável você imaginar, vou para Salvador, sabe? Vou fazer uma viagem longa, assim. Nossa, tem que ter muito dinheiro, tem que ter muita estrutura para fazer uma viagem dessa. E na verdade, né, a gente consegue. É só uma questão de quanto a gente está disposto, ou disposta, né, no caso, a vivenciar. Vivenciar, acolher, aprender. Foi um circuito muito bom, assim, esse tempo que a gente teve, tanto de ida quanto de volta, muita aprendizagem com os caminhoneiros. Sim. E na Bahia, principalmente, muita espiritualidade. Nossa. Foi onde a gente conheceu a Umbanda de mais perto e aquele tabuzão que existe aí, ainda existia, né, naquele tempo, alguns padrões que foram colocados do cristianismo na minha cabeça. Então eu ainda tinha um certo bloqueio. E ali foi para quebrar tudo, sabe? Foi para falar, olha... É isso, sabe? Então, foi de grande aprendizagem mesmo, conhecer um pouco mais das religiões e principalmente a religião de matriz africana, que é tão rica, tão maravilhosa, né?
Então, um privilégio, assim. E no perrengue, né, meu, cada dia, um de cada vez, a gente sobreviveu, deu pra sobreviver, voltar, contar a história, e é isso. Eu acho que do mais empírico que eu posso dizer é que essa permissão que na verdade é a gente que se dá, assim, de viver a nossa história, é retomar a nossa autonomia, é tipo pegar de volta mesmo o que é nosso. Então, quando eu tomo as rédeas da minha vida e eu retomo para quem aqui dentro que está mandando, né, que é o nosso eu superior, né, que dizem, eu acredito muito nisso, e é tomar as rédeas da vida, sabe? Falar que história eu quero escrever, que legado eu quero deixar, sabe? O que eu quero aprender? Será que está aqui, nessa cidade onde eu estou? Será que eu posso sair e conhecer muita coisa e aprender com tudo? E é isso, eu acho que aprende quem se joga, sabe? Sim. Tem que se E a jogar arte mesmo. de rua, ela é necessária, né? Muito. Além de Sobrevivência. só estar no teatro, além de só estar nesses espaços que são ditos que ali somente tem a cultura, né? A gente costumava dizer, no final de toda apresentação que a gente fazia dentro do ônibus, a gente falava, porque o palco do artista é o chão que ele pisa, a gente pisava no chão, assim, que é aqui que é o nosso palco, né? Exatamente. E é uma apropriação do que é nosso, apropriar a rua é apropriar a gente, é apropriar as nossas vozes, quantas vozes, e as vozes estão aonde? Estão na rua, não vai encontrar dentro de um apartamento, sabe? Porque ali só quem tem acesso é bem restrito. Agora na rua todo mundo tem acesso. É uma voz que ecoa muito mais alto, né? E alcança, né? E une, né? Alcança e une. Tanto é a Dani, a gente se conheceu, a princípio, assim, eu não cheguei a reparar muito, porque eu estava tocando na rua, inclusive, e a Dani passou com os filhos, assim. E aí ela falou que tirou uma foto, gravou só depois que a gente foi se conhecer. Então, dessa memória, a gente se ligou e hoje está aqui, né? Começou ali, né? Começou ali. Então, a arte de rua, ela é extremamente necessária. Muito, ela une, né? Ela faz isso aqui é tudo arte de rua. Isso aqui eu tenho certeza que a gente veio do mesmo lugar. Exatamente. A gente já se trombou em muito beco. Certeza. E nossa, são rostos, né? Pessoas e corpos que estão na sua luta, e quando a gente se tromba na rua, a gente está falando dessa luta e a gente está vivendo essa luta. É muito necessário. Isso aqui é sobreviver mesmo, tipo, de fato, assim, né? É muito importante, sobreviventes. Muito bom. E guia, a guia, gente, eu não posso falar nada, né? Porque quando eu a vi a primeira vez, quando eu escutei a sua voz a primeira vez, foi sem palavras. Amém. Todas Incrivelmente, nós, né? alcança na alma. Vitória do povo de Deus. Vitória do povo. E eu acho muito interessante porque você agora está terminando até uma produção, né? Onde você traz esse protagonismo das mulheres trans, das travestis, do meio LGBTQIA+, Falamos sobre censura. Exatamente. Era disso que eu queria que você falasse um pouquinho a mais, além de existir e resistir nessa corpa trans não binária, né, que super representa muito da gente, né, do que nós somos, mas fala um pouquinho dessa profundidade além, né, que você reverbera aí nesse coração. Obrigada. Eu acho que eu me conheço dentro de tudo que as meninas falaram aqui, né? Dentro do que a Dani falou mesmo sobre os coletivos, sobre esses espaços. Foi ali que eu fui me reconhecendo como um artista plural. Até então, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Tem um bichinho aqui na tia. Voa, meu amorzinho. Obrigada. Fiquei com medo, confesso que eu fiquei com medo. Mas me controlei. Luísa Mel! Mas assim, fui me reconhecendo dentro desses espaços que a Dani mencionou. Até então eu era uma artista que eu cantava em barzinhos, casamentos e todos os outros babados. E ali eu não conseguia sair dentro daquela caixa, isso me incomodava demais. Sempre quando eu fazia uma poesia dentro de algum restaurante, dentro de algum espaço que me era aberto até então,
alguns recebiam muito bem, outros sempre tinha, não pode cantar isso, né? Lembra uma vez, Lembra, Bel, a que a gente gente foi estava na reprimida. praia? Sim, A senhora. gente na praia, cata só. A gente na praia, a gente foi cantar uma música de Odoiá, a gente foi cantar Sim. o Adorei. Uma abertura lindíssima, Linda, a ali, né? gente De fez frente todo. pro mar, o Nossa, sol. Que isso. Aí só chegou o boyzinho assim, né? Então não pode cantar essa, canta outra, vocês têm outra. Eu falo, não, é Desse o jeito. repertório de uma música só. Aí é a gente essa. foi e cantou Ivete Sangalo. lá. Ivete Sangalo. Porque também é muito gostoso, eu gosto. Sim, sim. Saudades casamento. Não, saudades carnaval. E aí foi nesse tipo de censura que eu fui falando que eu tinha que percebendo em mim que eu tinha que explorar outros espaços. Fui fazer um curso de gestão cultural dentro da Fundação Cultural. Antes de chegar até realizar esse curso, comecei a me apresentar em saraus. Tinha a antiga Casa da Cachorra, quem lembra? Nossa. Quem que é as senhoras do rolê? Lá na Casa da Cachorra, Linda né? A demais. gente fazia algumas intervenções. E aí eu fui me soltando cada vez mais nos saraus, nos coletivos. As pessoas foram vendo e foram gostando. E, nossa, vamos fazer algo juntos. E aí foi nascendo, né? Vai ampliando, porque toda essa arte de rua, essa arte que de certa forma, coloca a gente num canto de marginalidade, porque aquilo ali não é nosso, né? A gente não quis estar ali, foram nos empurrando para isso. Então, quando a gente percebe que até dentro do que nos empurraram, a gente consegue ressignificar isso e trazer força, trazer vivência, através de todas essas mulheres que estão aqui, porque é muito importante para mim também e para vocês, acredito, né? Porque é um local que eu me sinto mais ainda confortável de expressar o meu eu. Ali se potencializou, sabe? Ali nasceu Guia, que uma amiga de longa data, assim, falou, olha, eu acho que isso reverbera em você, essa outra persona. Meu nome é Luiz Guilherme Martins, no proletariado, né? Mas aí minha amiga falou, eu acho que guia seria uma boa ideia. E eu gosto até da palavra guia porque não traz essa fixação por um gênero, certo? Pode ser o guia, a guia. É uma palavra muito aberta. Então, a partir do momento que eu resgatei esse nome, essa identidade, fui procurando saber cada vez mais, através dos coletivos, dos saraus, através de encontrar essas pessoas em lugares maravilhosos, a gente vai expandindo. As mulheres que compõem esse catálogo tão rico de economia solidária aqui do Vale do Paraíba. E vamos continuar um pouquinho, Guia, conversando um pouquinho sobre aquele assunto que você entrou naquela introdução. E deu comercial. Sobre a produção desse sarau que vocês estão fazendo, com o acompanhamento da direção do Diogo Caboli também, né? Que traz essas narrativas tão importantes, né? E fundamentais, que são narrativas específicas, onde o processo de direção, né? O processo que a gente teve foi profundo, além de estrear, né, como a gente já estreou no fim do mês passado, de trazer para as pessoas essa importância, né? Exatamente. Sarau Brasis que estreou, né, dia 27, às 8 horas no canal do YouTube. Foi um processo de criação muito intenso. A Wani é uma das convidadas a participar desse sarau, que conta com 12 integrantes, todos aqui do Vale do Paraíba, né, principalmente de São José dos Campos, e que aborda narrativas sociais como transfobia, violência contra a mulher, ancestralidade indígena, ancestralidade negra e censura. E através dessas narrativas a gente fala com poesia, música e performance. Óbvio que tem vários outros artistas que compõem esse projeto, como a Gabs faz a iluminação, que traz toda uma diferença justamente para aquilo que a gente quer trazer, né? Esses artistas, eu tô ali para ecoar, eu sinto que eu tô ali para ecoar as narrativas deles, porque muitas dessas narrativas não me atingem diretamente. Outras pode ser que eu não tenha percebido, mas diretamente, né, violência contra a mulher ainda não bateu na minha porta e tudo mais. Mas a minha arte, que é cantar, é justamente para ajudar a ecoar isso. Então, junto com a musicista Wani, junto com a direção do Diogo, que deu liberdade para a gente mudar, alterar, trazer essas influências, criamos todo um corpo sonoro para isso, né? Então, e navega por essas narrativas, né? Da qual a Dani vem trazendo toda a sua força na ancestralidade e resgate dessa cultura, do amor próprio e tudo mais. A Bel também, dentro da nossa comunidade extensa LGBTQIA+, a Wani. Então é interessante participar desse processo depois de uma mudança total dentro do meu profissionalismo, sabe? Alguém quer churros? E é isso. Legal, importante, né? Necessário.
E eu acho legal também, Guia, quando você se coloca aqui, né, com a gente nessa roda, sobre a representação que a sua corpa tem, né? Como trans, não binária, trazendo essa reflexão desse radicalismo, né, que você trouxe em uma das nossas conversas, que tem nesse posicionamento o radicalismo tanto para o lado, por todos os lados, né, todos os âmbitos, mas esses corpos, essas corpas estão na cultura, estão atuando. Sim. E quando não estiveram, quando vimos, onde estavam, né? Exatamente. É interessantíssimo porque dentro dessa nova construção dessa corpa que eu habito, procurei influências como a doutora em educação Meg Hayara, né, outras artistas dentro da música, Linda Quebrada, Ventura Profana, Jupe do Bairro. Tô lendo agora um livro da J. Mombassa, que é Vocês Não Vão Nos Matar Agora, que é justamente esse resgate, esse sankofa que chama, né? Não sei se é essa bem a palavra, que é o resgate disso do que nós somos e que nos fizeram esquecer. Né? Isso que é muito importante. A Brum esteve sentada aqui falando sobre isso dentro da cultura de São José dos Campos. É muito complicado quando a gente está dentro de uma companhia e eles querem, até mesmo que seja um trabalho lindo e magnífico, mas que você não se enxerga dentro daquele trabalho. Né? Que aquela luz não te favorece, não só favorecer esteticamente, e sim porque não é o que você quer trazer dentro daquela performance. Então, eu acho que fazer esse resgate da nossa ancestralidade, da nossa cultura e onde nós estávamos na história do mundo é importantíssimo, porque a gente vai querer colocar isso em prática. Né? A gente vai querer entrar na casa de vocês para ocupar todos esses espaços para que vocês possam nos ouvir. Né? Porque dentro da história da humanidade, eu mesmo dentro dessa corpa trans, eu não vi dos anos 80 nem isso. Né? Tô muito milenar, gata. Então, assim, vai ser difícil alguém virar para mim e falar que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, que eu não posso ser isso, eu não posso ser aquilo. Eu estou num processo constante de transformação. E é isso que eu aceitei para minha vida, né? E eu acho que você vai ter que aceitar também, senão a gente vai ter uma little treta. Sim. Sim, muito importante. E necessário, né? Necessário. Totalmente. E obrigado até por estar justamente podendo expressar isso num espaço. Sim. E é isso. Legal. Dentro do Brasil tem todas essas narrativas que também caminham por essas identidades de gênero. E eu acho que é sempre uma autodescoberta, né, sobre nós. Sobre ressignificar o toque, ressignificar, sabe, a nossa própria existência, sabe? Porque além de toda essa construção perversa que fizeram conosco, parece que nos foi tirado o amor, a possibilidade de amar e ser amada. Né? E isso, eu tô falando para vocês e volto a falar que eu tô dentro de uma camada de privilégio muito grande. Né? Nós temos uma amiga em comum que é a Forfa, que está direto na linha de frente com a luta mesmo, entendeu? E cito a Forfa porque a gente fez uma performance juntas, onde eu cantava Lineker, que é justamente para ressignificar esse toque. Sim. E não toque do sexual, porque isso a gente já sabe que vocês gostam da gente. A gente sabe que vocês entram na internet e vocês vão procurar pela gente. Mas é ressignificar o toque entre a gente, o toque de amor, o toque de afeto, né? Beijar a sua preta na praça, sabe? Sim. Beijar o seu homem preto, beijar a sua mulher na praça, beijar o seu corpo não binário nas praças, entendeu? E reivindicar, além de tudo, o respeito, né? Porque a gente não aceita mais onde nos colocaram. Entendeu? A gente está ressignificando tudo isso e vai trazer essa força. Necessário. Acho que é isso. Quer falar um pouquinho onde a gente encontra o Sarau Brasis? Compartilha no canal do YouTube, você disse, né? Sim. Adquirindo um produtozinho da Top Term, vocês no canal Sarau Brasis do YouTube, vocês vão lá bonitinho, entendeu? Dá uma entradinha lá. Eu acho que é isso. Eu não sou muito familiarizada com esse negócio de internet, entendeu? Porque é um negócio pra jovens. Sou tipo... E aí você clica lá, Sarau Brasis é ótimo. Sarau Brasis. E vai no Instagram também, que tem um negócio lá de curtir e tal, tudo. Acessa, porque depois eu vou ver quem entrou, entendeu? Vale a pena, gente, total. Um trabalho incrível, inclusive parabéns por tudo isso. Amém. Já estamos meio que quase nos fins Cadê o Mas eu acho que é muito importante, Dani, você falar um pouquinho sobre esse trabalho, além da música que você traz, sua trajetória, um pouquinho sobre o Coletivo Nandi, um pouquinho sobre o Ilha das Pretas, o que vocês têm feito agora nesse momento de pandemia, esses movimentos que são muito importantes, e também compartilhar a rede, o que você tiver, para que a gente consiga também tá acessando e conhecendo, né? Bater palma. Então, o Coletivo de Mulheres Nandi, ele nasce em 2016, dentro do movimento hip hop, né? Em Jacareí tinha o Circuito de Artes Urbanas,
aonde eu ia com meus filhos. E ali tive a oportunidade de cantar ali também. E ali eu conheci mais 2 mulheres maravilhosas, que é a Nayane Lima e a Thalita Caroline. E ali 3 mulheres pretas começamos a conversar sobre os desafios das mulheres dentro desses rolês, né, dentro do hip hop. E nasceu essa necessidade de nos reunirmos. E aí conhecemos também a Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop, que foi fundado pela Dinadi. Inclusive, quando teve a primeira reunião das mulheres do Frente Nacional, foi o dia do desencarne da Dinadi, né? Por uma infecção hospitalar, ela desencarna bem nessa época. E conhecemos a Frente Nacional, nos tornamos parte delas, onde mulheres, dentro da cultura do hip hop, lutavam pelos seus espaços de fala, porque a sociedade é machista. Então, foi ali que a gente teve o primeiro contato com as minas à frente, lutando pelos seus espaços. Seja a grafiteira, seja a MC, seja a DJ, seja a Big Girl. E o 5º elemento, que é o conhecimento. Então, através disso, nasce o Coletivo Nandi em 2016 e a criança cresce, né? Porque a gente descobriu que, naquela época, que havia outras pautas a ser discutida dentro da questão das mulheres dentro da sociedade. Então, a gente começou a se olhar e ver, sou mulher preta, periférica, e as mulheres da periferia estão sofrendo violência. Então, o Nandi começou a discutir sobre política pública e sobre violência contra a mulher. Começamos a discutir sobre violência obstétrica. Começamos a discutir sobre a homofobia, a lesbofobia, a transfobia. Toda então, essa interseccionalidade, né? o Nandi. E detalhe, sem formação, porque a maioria das mulheres do coletivo Nandi, como eu, não temos formação acadêmica. Então, foi a formação das ruas, foi a formação da vida. E a gente traz isso. Esses dias nós estávamos refletindo, né? Caraca, a gente poderia ter escolhido a Anastácia, a gente poderia ter escolhido a Qualtune, a Cotirene, Dandara, e nós escolhemos Nandi. E aí a gente foi ganhar cena no porquê, né? Sobre ancestralidade. A gente acredita que essa revolução, ela é ancestral. Todas as revoluções que vieram antes de nós trouxeram exemplos, mas sucumbiram de alguma maneira, né? E aí a gente traz a bandeira, a Nandi. Nandi era uma rainha Zulu, que por alguma treta que houve no reino, ela foi tirada do reino e ela estava grávida. E aí fora do reino, ela criou seu filho, que é o famoso Shaka Zulu, trouxe para ele toda a sabedoria e toda a articulação, volta e ele toma o reino. E a tribo Zulu foi uma das últimas tribos que lutou contra o avanço da Europa na África. Então, aí nós entendemos o porquê que nós tínhamos escolhido Nandi lá atrás, porque ela era uma mulher negra que não tinha na sua genética a memória de escravidão, né? Então, e aí eu sinto que essa energia, ela emana dentro do coletivo Nandi. Não é um coletivo só de mulheres negras, é um coletivo misto, porém os recortes são muito bem trabalhados dentro desse coletivo. Então nós temos mulheres trans como a Forfa, nós temos mulheres lésbicas, nós temos mulheres pansexual como eu, nós temos mulheres héteros, nós temos mulheres de religião de matriz afro, nós temos mulheres que são agnósticas e assim vai. E cada uma tem o seu recorte, o seu espaço de fala quando se trata da sua pauta. E a nossa pauta prioritária hoje são as periferias diante de tanto desastre que está acontecendo. Então o Nandi hoje ele é conhecido na América Latina, na nossa tomada lá na Argentina, que é uma longa história. E é conhecido no Brasil inteiro, até fora do país. E é um coletivo onde a sede dele é dentro de uma periferia, zona leste de Jacareí, né? É o matriarcado forte. Ele é trabalhado dentro da cozinha de mulher preta, né? É um grande quilombo. As pessoas falam que a minha casa está lembrando a casa da Luísa Marim. Uau. Porque lembra muito isso, as casas de mulheres pretas, onde tudo é organizado, onde tudo é organizado com música, onde tudo é organizado com comida, com arroz, com dendê, né, Nani? Onde tudo é organizado com fogueira e trabalhando todos os ciclos da lua. E esse é o Nandi. Numa situação minha, particular, a gente precisou ocupar um espaço. Eu tive que sair do centro da cidade por uma questão de segurança, uma vez que a sociedade acha bonito um homem ser desconstruído, lutar contra o sistema, acha bonito uma mulher branca lutar contra o sistema, mas quando se trata de uma mulher negra, aí a gente sofre algumas violências. Então eu precisei sair do centro por causa de segurança, da minha segurança de vida mesmo, e mudei para a periferia, na Zona Leste. E a gente não tinha grana para segurar um aluguel de R$600, assim. E aí algumas mulheres da comunidade montaram uma casa e um espaço verde que tinha nessa casa. E aí nós ocupamos
em 2019, nós entramos nesse espaço e ali nasce o Ilê das Pretas, aonde é a casa-sede de 2 coletivos e 2 conselhos. Hoje eu faço parte do Conselho Municipal do Direito das Mulheres. A Bruna, minha filha, que é uma potência, faz parte do Conselho da Cultura. E ali tem o Nandi e o Palmares Existe, que é um coletivo de jovens negros e indígenas na fase de descobrir de que etnia são. E nós entramos nesse espaço. Quando a gente entra nesse espaço, a gente traz para lá toda a nossa cultura e blinda a comunidade, aí estoura a pandemia. No que estoura a pandemia, a gente teve que parar com todos os nossos projetos de arte e cultura que nós tínhamos para fazer ali e tivemos que trabalhar muito na questão de, como todas as lideranças negras do Brasil, e agora? Mães pretas nas comunidades, filhos sem escola, o que vai acontecer? E aí foi onde nós começamos a trabalhar muitas articulações com a ONG Mãos Abertas, que tem lá em Jacareí, com o Espaço Dandara, com o MST Lagoinha, com a Fênix, e a gente consegue trabalhar e cuidar de muitas famílias. A Nani, em Caminhabas, a Nani ia todo dia em casa, todos os dias. A gente entregava 70 marmitex para moradores de rua e vendedores ambulantes. E na parte da tarde nós íamos entregar a cesta básica. A urgência não terminou, o problema do brasileiro é que ele acha que se ele doar uma cesta, ele vai ter uma coroa no céu com Jesus Cristo. E não, esse ano está muito pior, a fome, o frio, a violência aumentou, os assédios aumentaram, a violência infantil aumentou dentro das casas. Nós estamos com muita urgência, mas trabalhando muito em cima disso, assim. Então nós temos a nossa página, tanto no Facebook quanto no Insta, Coletivo de Mulheres Nandi. Lá vocês conseguem acompanhar todo o nosso trabalho. Tem no Face e no Insta também Coletivo Palmares Resiste. Também no Face e no Insta o Ilê das Pretas, onde a gente está trabalhando. É um pedacinho do céu. Sofremos reintegração, só que a gente está no Espaço Verde, que é da Prefeitura, então é nosso. E moramos na comunidade, conseguimos alugar casa na comunidade, ali é o QG do nosso coletivo, conseguimos ganhar o edital do Equipa. Então hoje nós temos equipamento para poder trabalhar a mídia, então a nossa juventude, ela está fotografando, ela está editando, a Bruna sai para a comunidade, ensina as criançadas de 8, 9, 10 anos a fotografar, a editar, então tem sonhos acontecendo dentro daquele espaço. Casa de Mulher Preta. Seguro, Ilê né? das Um Pretas. espaço seguro. Matriarcado. Perfeito. A É gente isso. vai conseguir acessar com essas informações, Sim, tá os tudo lá. sites e conseguir também conhecer um pouquinho mais. Para bem que meio que fechar, a Bel não vai poder escapar dessa, mas quando você traz, né, sua trajetória na viola caipira, tudo, quando eu penso em viola, eu vejo muito um cenário masculino e até na música toda, a gente vai pesquisar e nas bandas são a maioria homens, né? Então tem muito dessa pegada masculina quando a gente ouve e fala de música, né? Exato. Se você quiser trazer uma reflexão em relação a isso, trazendo um pouco da sua trajetória na viola. Isso. E acho que caminha bem por aí, né? Sim. Acho que é uma ferida desde criança, na verdade, por perceber uma diferença muito grande quando eu me colocava para tocar viola em alguma roda, por exemplo. Então, sempre fui bem subestimada, primeiro por ser criança e menina. E isso sempre foi muito evidente, assim, em qualquer roda, em maioria homens. Na verdade, eu não tive contato com nenhuma mulher violeira até hoje aqui no Vale. Eu também não conheço. Uma mulher que toca viola, apesar de ter sim, inclusive eu recebi uma referência ótima de um colega que é luthier. Ele me passou eu não vou conseguir lembrar o nome, mas tem sim uma mulher aqui no Vale do Paraíba que toca viola, mas é isso, né? A gente, vê muito distante da nossa realidade, do nosso contexto, assim, ainda, né? Eu acho que isso parte também do princípio que as mulheres são muito menos incentivadas do que os homens. Os homens, eles têm uma autonomia, eles recebem uma autonomia muito grande, né? Desde pequenos, eles recebem essa autonomia de descobrir, de aprender, de ser, de fazer. E a mulher, ao mesmo tempo, está recebendo o oposto, né? Que é de cuidar, de manter, de ficar em casa, de cuidar do lar. E isso é um sistema, ele existe e na música não é diferente. É uma chaga, é com certeza uma das coisas assim que na memória incomoda esse lugar de perceber que fui muito subestimada, tanto na infância, na adolescência, e até depois que eu tava punk, assim, moicanão,
E aí colava nas rodas, de preto mesmo, olho panda e queria estar ali, trocando na viola, né? E era sempre, tipo assim, uma disputa de espaço mesmo para conseguir, tipo, poxa, eu posso fazer um som aqui também? Sim. E aí pegar, e além de ser mulher, sapatona, né? Na época eu me entendia como sapatona, hoje eu me entendo como sapatona. Eu tô usando um termo bem esdrúxulo, mas é porque é nós, né? A gente pode. Mas hoje eu me entendo como pansexual, né? Já até comentei assim, entre a gente. Mas na época pra mim era um soco, né? E assim, hoje contextualizando desse lado aqui, né? Da onde eu vejo, é justamente a falta de incentivo, né? O quanto a gente é modelada de uma forma em formas, né? E essas formas doem. Depois de um tempo a gente quer explodir, a gente quer ser tudo. E é bem difícil desconstruir isso, mas acontece. E eu acho que bom, hoje no contexto geral, eu me afastei, eu deixei a viola por muito tempo, muitos anos. Fui para o violão, onde era um cenário muito mais comum, você vê uma mulher tocando violão, né? Muito mais tranquilo assim de ver. E tenho retornado com a viola, fiz um trabalho com a minha amiga Manita Mione, com um poema do Jorge Folan, que se chama Orai. Inclusive, quem quiser assistir, tem no YouTube, pode acessar lá. Já vi, lindo. Sim. E eu acredito que foi um renascer, assim, no sentido de voltar para minha raiz. Porque é o primeiro instrumento, é onde me tocou primordialmente, assim. Foi uma oportunidade incrível, sigo, assim, nos estudos com a viola hoje, né? Tenho sentido que é isso, é renascer essa cultura e poder estar aqui, representar também de alguma maneira. É isso. Sim, muito importante. Gente, deu vontade, né? De escutar um pouquinho? Eu fiquei. Fiquei com vontade de escutar um pouquinho essa viola chorar e cantar de alegria, um pouquinho da Dani, um pouquinho da Guia e um pouquinho do restante das mulheres que fazem parte dessa banda maravilhosa. Ficou com vontade? Vamos de sarau então, gente. Um beijo, um abraço pra vocês. Dani, Bel, Guia, muito obrigada grata. por aceitar esse convite. muito grata, muito Obrigado. grata. Beijo Até a já. todos. Vacina! Fora! Fora Bolsonaro!